Bom, pessoal, mais uma vez boa noite. Vamos seguir então com as nossas correções. Prova daqui a 2 semanas, né? Correto? Estamos no dia 12 e no dia 26 é a nossa prova 1. Beleza? Que daria aí a 8 semanas de aula, mais ou menos, né? Tem a semana que vem no dia 26. Né? Dia 26, certeza. Isso. A gente semana de prova era só essa semana da próxima. Como assim? Então, na verdade, assim, a gente marca uma determinada data. Geralmente, a gente deixa um espaço de 2 semanas. Tá? Então, o professor, na verdade, que decide isso daí. Tá? Mas depende muito. Se às vezes o conteúdo quebrar, por exemplo, numa determinada parte, às vezes ele não compensa ele avançar esse conteúdo para justamente cair na prova. Então, às vezes ele pode antecipar também. E ele, na verdade, que analisa um pouco isso daí. Não é uma parte obrigatória que a gente tem. Agora, no nosso caso, no final de ano, realmente a gente só tem 1 semana de prova. Que é aquela margem e acabou, porque tem bastante atividade para a gente fazer. Então, eu estou seguindo mais ou menos então o que a gente tinha combinado. Alguns professores vão fazer semana que vem, outros vão adiantar. Tá? Eu estou entre a 7ª e a 8ª semana. Então, pelo menos o que a gente combinou na reunião de colegiado, eu estou cumprindo. Tá? No nosso, sim. Pode mudar? Se cair energia no dia 26, vai ficar para a próxima semana. Tá? Então, assim, é o previsto. Tá? É o previsto. Correto? Já aconteceu de ter energia e o servidor do AVA, por exemplo, está fora, cara. Aconteceu, não teve jeito. Não. Pro nosso tá pro dia 26 mesmo, né? Inclusive, ó, deixa eu ver aqui. Eu acredito que eu tenha confirmado isso daí com vocês já, mas na aula 1 é a aula que a gente combina isso daí, né, ó. O post da aula 1 vai estar no vídeo, aliás. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu dar um boot aqui. Eu não coloquei para vocês. Aula 01A. Só tenho quase certeza que eu coloquei para vocês aqui. A aula 1 gravada também, mas não está no site. Deixa eu ver aqui. Em 2017. Ó, plano de ensino. Ó, prova 1 dia 26/9 que a gente tinha combinado. Tá? Então, tá aí, ó, gravado em vídeo e tal, certo? E o slide que tá lá na intranet também, tá? Então, vamos cumprir realmente, tentar, né? Se nada der errado, o que foi acordado aí. Bom, a gente tinha iniciado então a série de exercícios, correto? No exercício 2 aqui, então a gente já vai corrigir ele para vocês pegarem e verificarem se vocês fizeram certo ou não, pelo menos aí para vocês já sentirem, né, em o que vocês estão com dificuldade.
eu vou estar utilizando aquele mesmo software, o DIA, tá? Mais uma vez, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é o quê? Realmente interpretar o exercício, correto? Isso daqui é como se fosse a documentação, vamos dizer assim, tá? Que o analista de negócio, o analista de sistema fez, e a gente está interpretando isso para justamente montar a nossa base, correto? Então, a primeira parte é realmente fazer o desenho do MER, para depois a gente fazer o modelo relacional, transformação em tabela, o MR, correto? Beleza, então. Então, aqui, ó, a empresa Engenho ABC Limitada presta serviço de projetos civis, residenciais e comerciais, sendo ela dividida em departamentos, que são cadastrados por um número, descrição e localização. Funcionários da empresa são contratados, a qual o contrato associa cada funcionário ao departamento onde ele trabalha. Até aqui, então, a gente sabe que é uma empresa de engenharia para projeto civil, construção civil, né? Já sabemos também que essa empresa é dividida em departamentos e ele já dá até alguns atributos aqui, ó, descrição, localização, correto? A contratação possui uma data, quantidade de dias de contratação. Funcionários são cadastrados pelo CPF, nome, endereço, cargo e salário. Dentre os funcionários se destacam os engenheiros, que possuem 2 atributos adicionais, CREA e especialidade. Especialidade do engenheiro, civil, elétrico, hidráulico, correto? Os engenheiros são alocados para gerenciar projetos de uma empresa a partir de determinada data. Então, se eu tenho um projeto em determinada data, ele que vai começar a gerenciar esse projeto, essa obra. Esses projetos, inclusive, podem ser dirigidos paralelamente, dependendo da complexidade. Projetos possuem, aqui, ó, esses projetos, inclusive, podem ser dirigidos paralelamente, dependendo da complexidade. Então, aqui, nesse parágrafo, dá a entender o quê? Que o engenheiro, ele consegue fazer o gerenciamento de mais de uma obra, mais de um projeto. Se for projeto simples, pelo que ele está falando aqui, dependendo da complexidade, é capaz que ele consiga dirigir ou gerenciar 2 projetos. Tá? Então, não é sempre que ele vai ter um único projeto de cada vez. Os projetos possuem um código, título, descrição, localização geográfica, prazo de entrega e custo. Projetos são solicitados pelos clientes, são cadastrados por um código, nome, endereço e fones. Pessoal, aqui, tranquila a interpretação desse cenário? Vocês encontraram alguma dificuldade? E é possível que encontre. Por quê? Lembrando, a gente está lendo uma documentação, a gente está partindo desse princípio. Tá? Se o analista de sistemas ele não fez esse cara certo, provavelmente vocês vão ter o quê? Problema de interpretação com a documentação. Beleza? Então vamos começar aqui, ó. A empresa Engenho ABC presta serviço de projetos civis, residenciais e comerciais, sendo elas divididas em departamentos que são cadastrados por um número, descrição, localização. Nesse parágrafo aqui, vocês encontram entidades e atributos? Departamento. Por quê? Por que departamento é uma entidade? Porque ele está fazendo o quê? A junção, né? O agrupamento dos atributos. Que atributos? O número, a descrição, departamento e localização. Esses caras são os atributos. Beleza, então vamos lá, ó. Departamento. Opa. Vamos lá. Departamento. Legal. Ele tem o que aqui, ó, de atributo? Número, descrição e localização. Então, vamos lá. Número. Vou colocar aqui num DEP. Ele é chave? Eu vou colocar aqui, ó, como chave, sim. Número do departamento, então, ele nunca vai poder ser repetido, né? Para essa entidade. Descrição.
Descrição do departamento, administrativo, financeiro, fiscal, engenharia, correto? E a gente tem a localização. Ala norte, ala sul da empresa, né? Se é uma empresa grande, geralmente ele tem a mais aí alguma descrição. Então, tudo isso daqui é o quê? Atributo. Beleza, ó. Então, aqui, tirando. Até aí, tranquilos, pessoal? Todos concordam que o número de departamento é o nosso atributo-chave? Sim? Descrição e localização, não, né? Funcionários da empresa são contratados, a qual um contrato associa cada funcionário ao departamento onde ele trabalha. Até aqui a gente tem alguma entidade e atributos? Até aqui a gente tem uma entidade, que é o funcionário, tá? Ó, então, funcionário. Mas a gente tem atributo até esse parágrafo? Não, né? A gente tem o ato de contratação. Olha o que ele fala aqui, ó. Os funcionários da empresa são contratados, a qual um contrato associa cada funcionário ao departamento onde ele trabalha. Então a gente já sabe que vai ter essa ligação. A gente vai precisar voltar aqui. A contratação possui uma data, quantidade de dias de contratação. Beleza. Então, ó, no ato de contratar, somente quando um funcionário tem já destinado o seu departamento, eu tenho uma data e uma quantidade de dias. 100 dias, 500 dias, correto? Funcionários são cadastrados por CPF, nome, endereço, cargo e salário. Isso daqui seria o quê? Atributos de quem? Funcionário. Então, vamos lá, ó. Mais uma vez aqui, atributos, CPF, nome, endereço, cargo e salário. Endereço, cargo, salário. Existe algum atributo multivalorado aqui no funcionário? Vocês lembram que é multivalorado? Quando o atributo tem mais de um valor ao mesmo tempo, não é isso? No caso, telefone é um bom exemplo de atributo multivalorado, né? Basicamente, nós temos o quê? 2 ou mais telefones ao mesmo tempo, correto? Mas no nosso caso aqui não, né? Filha da mãe. Aplica. Quem seria a nossa chave, a nosso atributo-chave dessa entidade? CPF, né? É o único atributo aqui que não poderia se repetir, correto? O endereço poderia se repetir? Qual o caso que ele poderia se repetir? Irmãos. Irmãos trabalhando na mesma obra, pode ser que ainda eles morem o quê? Na casa dos pais, então ainda poderia se repetir, correto? O CPF não tem jeito, cada um teria que ser o seu. Vocês concordam que aqui, ó, um funcionário, né, ó, é associado, cada funcionário é associado ao departamento onde ele trabalha. A gente não pode colocar aqui esse ato de contratar, certo? Como um relacionamento? Beleza, entre o que? O departamento e o funcionário. Contratar. Legal. A gente então tem as entidades associativas e as fundamentais. Até aqui, ó, batendo perfeitamente. Agora, no ato da contratação, o que a gente tem aqui, ó, de atributo?
Somente no ato da contratação. O que a gente tem de atributo? A data da contratação e a quantidade de dias. Tá? Então, aqui ó, é atributo do contratar. DT, contratação. Vou colocar a data aqui, contrate mesmo. E mais quantidade de dias. Dias de contratação. Ô, caramba, hein? Não vai grudar ali, pessoal, que é um losango, tá? Mas sem problema. Eu sei que isso daqui, ó, são dos dois. Legal. Dentre os funcionários se destacam os engenheiros, que possuem dois atributos adicionais, CREA e especialidade. O engenheiro, então, é uma entidade? Ou não? O engenheiro, antes de ele ser um engenheiro, é um funcionário, não é? Legal. Legal, ele é um funcionário. Exato. Generalização, especificação. Especialização. Tá, ó. Vamos fazer um negócio aqui que eu acredito que alguns tenham feito. O engenheiro, ele é um funcionário, não é? Ele tem a mais o quê? O CREA, o número do CREA, né? E ele tem a mais o que? A especialidade. Tem aí, beleza? Se eu ligasse aqui, ó, o CREA e a especialidade direto no funcionário, o que ia acontecer? Exatamente. Todo funcionário precisaria ser um engenheiro, basicamente, tendo o CREA e a especialidade. Mas isso não é verdade. Então, o que acontece? A gente precisa, na verdade, especializar isso daqui, ó. Então, esse cara, ele vai ser o quê? Um desse daqui, ó. Um pode ser... Certo? Um funcionário pode ser... Aí sim a gente cria um outro cara aqui chamado engenheiro, uma entidade chamada engenheiro. Engenheiro. E aí sim, o engenheiro, ele mesmo, só ele vai ter o quê? O CREA especialidade, ó. Então, boa pergunta. O CREA vai ser chave primária? Olha, o CREA é um número que, teoricamente, ele nunca se repete. Certo? Por quê? Porque o engenheiro em si, ele vai ter lá seu CREA. Certo? Eu só tenho uma dúvida. E antes eu sabia dessa resposta, mas agora eu não sei. Aí é uma parte de análise. Quando um engenheiro tem duas especialidades, ele tem dois CREAs? E aí? Isso é uma dúvida minha, inclusive, tá, pessoal? E eu não vou saber responder para vocês. E aí a gente vai ver aqui como resolver isso daí no modelo, tá? A gente teria que realmente perguntar lá para o analista de negócio isso daí. Por quê? Porque lá na leitura não ficou claro isso daí para a gente. Viu? Quando o engenheiro é engenheiro civil e engenheiro elétrico, ele não pode ser? Pode. Ele pode ter feito 2 cursos de engenharia. Ele tem 2 CREAs diferentes? Tá? Se for realmente isso daí, aí o que a gente vai ter que fazer? O ideal seria a gente transformar isso aí numa chave primária. Como a gente não sabe, exatamente, podemos deixar aberto. Tá? Então, eu vou deixar aberto.
por enquanto isso daí, até realmente conseguir a informação correta. Teria que conversar lá com o analista para ver isso daí. Tudo bem? Legal. Mas o nosso modelo, se a gente transformasse isso aqui em chave primária, ele ia aceitar, na boa, sem perguntar nada. Tá? Por quê? Porque é uma parte lógica da modelagem. Legal. Então aqui, ó, um funcionário ele pode ser engenheiro, caso ele seja engenheiro, aí sim eu tenho CREA especialidade. Os engenheiros são alocados para gerenciar projetos da empresa a partir de uma determinada data. Então, ó, quem gerencia o projeto são os engenheiros. Somente se ele for engenheiro ele pode gerenciar. Esses projetos, inclusive, podem ser dirigidos paralelamente, dependendo da complexidade. Os projetos possuem código, descrição, localização geográfica, prazo de entrega e custo. Até aqui, ó, eu tenho o que de entidade e atributos? Projetos. Então, ó, projetos, certo? Vamos lá para as entidades, os atributos dele. Eu tenho código, título, descrição, código proj, ele vai ser chave, título, descrição, localização, prazo de entrega e custo. Localização, prazo de entrega e custo. Beleza? Tudo isso daqui é o que? Ligado ao projeto. Beleza. Quem pode dirigir os projetos são os engenheiros, né? Ou quem pode gerenciar, vamos dizer assim. Então, é correto eu colocar um relacionamento aqui e fazer com que seja ligado diretamente a funcionário, esse gerenciar? E aí? Se vocês tiverem um modelo desse jeito aqui, com essa descrição, e pode cair na prova, obviamente, o que vocês estão interpretando aqui? Que um funcionário pode gerenciar um projeto, certo? Ou funcionários podem gerenciar projeto, a gente não vê a carga de unidade. Tá certo, então, isso? Não, né? Somente quem pode ser responsável por uma obra é um engenheiro. Então, essa ligação aqui, ó, ela não poderia estar ligando diretamente a funcionário, e sim a engenheiro. Professor, provavelmente vai poder fazer um caderno ou tem que fazer em aplicação? Provavelmente vocês podem fazer no caderno, mas não, no caderno não. Se eu tiver que dar alguma coisa para vocês desenharem, vocês fazem no dia e faz o upload. Tá? Mas se eu der, não é garantido ainda. Tá? É muito provável que tenha muita parte de análise para vocês, e vai cair, isso é certeza, mas ainda não coloquei nenhuma questão dissertativa. Tá? Mas vocês têm que saber justamente isso daqui que a gente está falando. Ah, o cenário está desse jeito, e o gráfico, por exemplo, estava ligado lá no funcionário, então está condizendo um com o outro? Entendeu? São esses tipos de pergunta que eu vou fazer para vocês. Correto? Para isso, vocês precisam saber analisar e justamente saber essa ligação aqui. Beleza? Então, ó, um engenheiro que gerencia projetos, e projetos são gerenciados pelo engenheiro. Oi? O projeto não pode ser identificado associativo de engenheiro. O projeto não pode ser uma entidade associativa entre o engenheiro e o cliente? É isso? Vamos chegar no cliente, então. Aqui, ó.
Projetos são solicitados pelo cliente, que são cadastrados por um código, nome, endereço e fones. Projetos são solicitados pelos clientes, que são cadastrados por um nome, endereço e fones. O cliente é uma entidade, correto? Ela não é associativa, é uma entidade forte, fundamental. Beleza, então vamos desenhar ela aqui, ó, e vamos tentar fazer essa parte aí que você comentou. Cliente. O cliente, ele tem o quê? Código, nome, endereço e fone. Então vamos lá, vamos aqui, ó. Vou colocar aqui. Código, nome, endereço e fone. Código CLI, ele vai ser a chave, nome, endereço, fone. O fone, ele é multivalorado, não é? Ó, fones, na verdade. Então, eu vou estar colocando ele aqui com asterisco, tá? Beleza. Vamos colocar aqui, ó. Tudo isso daqui pertence ao cliente. Que ligação que eu tenho entre projeto e entre cliente? Qual é o tipo de associação entre o projeto e entre o cliente? O que eu tenho aí? Solicitação. Não é um cliente solicita projeto ou projetos? Então aqui, ó, seria a nossa entidade de relacionamento entre o projeto e o cliente. Correto? Legal. Isso daqui seria o quê? O nosso primeiro cenário. Agora, vamos trocar esse projeto justamente pelo que ele comentou. Eu tiraria o gerenciar daqui e colocaria o projeto aqui, não é? Ó. Aliás, está mais fácil eu tirar esse... vamos desenhar assim. Projeto. Colocar isso daqui. É isso? E a ligação seria o quê? Daqui para cá direto. Tá? E isso daqui, eu teria o quê? Essa ligação aqui, né? Ó, do projeto para o cliente. O que a gente consegue interpretar dessa maneira aqui? Um engenheiro projeta cliente. Ou um cliente projeta engenheiro. Vocês não concordam que está meio estranha essa leitura? Dessa forma? A gente não consegue ter ainda o quê? Uma informação construída aqui. Certo? Por quê? Porque está faltando ainda alguns verbos para se formar isso daqui. Vocês concordam então que está meio estranho? Se vocês forem interpretar a cardinalidade disso? Se a gente fizer dessa maneira? Correto? Então é por isso que a gente vai voltar do modo anterior mesmo. Pelo menos eu tenho uma associação mais consistente entre essas entidades. Correto? Outra coisa. Essa daqui é uma entidade associativa, não é? Ela liga duas entidades fundamentais. As entidades fundamentais eu consigo ter um pouco mais de independência no cadastro dela. Na hora que eu estiver cadastrando ela realmente no sistema, eu não dependo muito de outras entidades. No caso, um projeto, ele depende do engenheiro em si. No caso do projeto em si, não. Né? Ele pode existir um projeto, às vezes eu não tenho o engenheiro que vai gerenciar, gerenciar esse projeto. Mas eu não posso perder para o meu cliente. Eu contrato outro engenheiro, se for o caso, para gerenciar isso para mim. Tá?
o projeto em si ele vai ser associado depois a um cliente, correto? Então aqui, ó, realmente ela fica um pouco estranha de a gente colocar isso diretamente. Então é por isso que a gente vai voltar no modo anterior mesmo. Tá, ó. Um projeto gerenciar é gerenciado por engenheiros e clientes solicitam projeto. Correto? Agora, acabou aí? Faltando as cardinalidades. Beleza, então vamos lá. Um funcionário, ele é contratado para trabalhar em quantos departamentos? Vamos lá, de novo aqui, ó. Os funcionários da empresa são contratados a qual o contrato associa cada funcionário ao departamento onde ele trabalha. Correto? Legal. Qual é a cardinalidade aqui? Um funcionário pode trabalhar em quantos departamentos? Um único. Beleza? E nesse departamento são contratados quantos funcionários? Vários. No departamento de engenharia eu não contrato vários funcionários para trabalhar lá, então minha cardinalidade aqui é de 1 para N, N para 1. Tá? No meu caso aqui, então, 1 é na minha esquerda e N é na minha direita. Ó. Correto? Eu tenho um departamento que contrata N funcionários. N funcionários são contratados para trabalhar em um departamento. Tudo bem? Legal. Quando eu tenho aqui, ó, generalização e especificação, eu tenho cardinalidade? Não tenho. Tá? Simplesmente vocês vão deixar assim mesmo. Ó. Agora, um engenheiro pode gerenciar quantos projetos? Vários. Esses vários projetos são gerenciados por quantos engenheiros? Boa pergunta. Vamos ler o documento. Se deu dúvida, pessoal, documento é esse cara que vai ter que o quê? Mandar na nossa modelagem. Dentre os funcionários se destacam os engenheiros que possuem atributos adicionais, criam especialidades. Os engenheiros são alocados para gerenciar projetos da empresa a partir de uma determinada data. Esses projetos, inclusive, podem ser dirigidos paralelamente, dependente da complexidade. O que aqui dá a entender, então? A gente já sabe aqui, ó, que o engenheiro pode gerenciar vários projetos. Na minha esquerda eu sei que é N aqui, ó. E agora, e na minha direita aqui, ó, um projeto pode ser gerenciado por quantos engenheiros? N. Então, aí que tá. Legal, uma boa notação. Se é um projeto gigante, sei lá, um prédio comercial de 40 andares, vai ter um único engenheiro nesse prédio? Não, é complexo, certo? Então, só que é o seguinte, né? Quem é o engenheiro responsável é um só. Eu posso ter 15 engenheiros dentro dessa obra, mas o responsável geral, que é o que vai realmente assinar por aquela obra, é um só. Correto? No documento não está claro isso daí. Tá? O que acontece, mais uma vez, falha do analista de negócio, que ele não escreveu ou não especificou esse cara aqui direito. Vocês poderiam ter errado aqui, ó, já na cardinalidade. Errou na cardinalidade, na hora de você transformar em tabela, vocês vão errar também, isso é certeza. Correto? Aqui a gente vai colocar 1. Por quê? Porque a gente tem esse dado, eu sei disso. Tá? Mas, pela documentação, vocês já podem notar que teve o quê? Alguma falha aí.
Então, a documentação, mais uma vez, é um instrumento muito forte para a gente modelar certo. Correto? Legal. Agora, um cliente, ele solicita quantos projetos? Vários, né? Eu sou um cliente, Rodrigo Saito. Eu posso solicitar, primeiro, projeto construção da minha casa. Legal, é um projeto. O meu segundo projeto, o meu escritório. Sou um único cliente para vários projetos, correto? Então aqui, ó, na minha esquerda é N. Agora, esses vários projetos podem ser solicitados por mais de um cliente? O projeto é único, certo? O projeto em si, mesmo que seja plantas iguais, correto? Vamos supor que, sei lá, meu irmão gostou da minha casa, ele queira fazer a mesma planta, a mesma construção. Legal, é um projeto novo. Por quê? Seria outro cliente, certo? E mesmo eu, certo? Se eu quisesse duas casas exatamente iguais, é o mesmo projeto, para o mesmo cliente. Só que, aliás, é a mesma planta para o mesmo cliente. Só que o local seria o mesmo? Não. O local físico de um projeto civil, de construção civil, já é diferente já por aí. Certo? Então, mudou o terreno, vai mudar provavelmente fundação, estudo do solo, posição. Tá? Então, tem características já diferentes aí, mesmo que a planta seja igual. Correto? Legal. Então, aqui, ó, é realmente. Minha cardinalidade, um cliente solicita vários projetos. E vários projetos são solicitados por um cliente. Pessoal, dúvidas, perguntas nessa modelagem? Vocês chegaram mais ou menos até aqui com essa cara, mais ou menos, da modelagem? E aí é que tá. Se vocês fizeram, provavelmente vocês erraram ou se aproximaram bastante. Se vocês não fizeram, vocês não estão pensando. Parte, pessoal, do estudo é vocês fazerem. Não tem o que fazer, não tem milagre que vai fazer isso daqui, só eu resolvendo os exercícios. Vocês não aprendem, hein? É necessário, vocês precisam fazer os exercícios. Tá? É o único jeito de vocês verem aonde vocês estão errando. Quando eu estou explicando aqui é muito fácil. Por quê? Porque eu estou lendo, eu estou interpretando. Certo? Quem fez, legal. Mesmo que tenha errado, tá? Vai começar a enxergar onde está errando. Quem não fez, vocês não conseguem ter o quê? Essa visão. Então, é necessário fazer, pessoal. O exercício é muito importante. Muito importante. Tá? Para qualquer coisa, é necessário. Não tem o que fazer. Tá? O exercício representa 70% do seu aprendizado e fixação. Tá? É uma quantidade muito grande de porcentagem para o aprendizado. Tá? Estudar, pessoal, não é pegar uma revista, não é pegar um jornal e ler simplesmente. É pegar e errar. Tá? Ter dúvida. Isso realmente é o aprendizado. É igual linguagem de programação. Vocês não erram um monte? Na hora de vai lá, escreve um código, uma linha, vai lá e erra, o compilador vai lá e, não compilou. Às vezes você não enxerga o erro, está na sua cara e você não vê. Você vai errar, não tem jeito, faz parte do aprendizado. Mas vocês têm que fazer. Beleza? Legal. Pessoal, modelagem aqui tranquilo, a gente vai começar a desenhar o quê? Agora as tabelas. O modelo relacional, o MR. Tudo bem até aí? Sim? Então vamos lá. Vou abrir o Word aqui, tá? Que é mais fácil desenhar ele no Word. E a gente já vai começar a incrementar um pouco isso daqui, justamente para ajudar a gente na construção realmente do nosso modelo depois. Vou colocar aqui tamanho 26. Bom, vamos lá. Primeira coisa, então, aqui, ó, é começar a fazer o quê? O modelo relacional. Vou colocar em 100 por 150. Legal. O que a gente tem aqui, ó, departamento,
Correto? Departamento. Quais são os atributos desse cara? Num débito, descrição, localização. Beleza. Quem é minha chave? Num débito. Então esse cara aqui, ó, subscrito, sublinhado, né? Eu vou colocar aqui em negrito o departamento, tá? Até aí tudo bem? Legal. Vamos fazer agora o funcionário, tá? Funcionário. CPF é a minha chave. Sublinhado. Nome, endereço, cargo e salário. Nome, endereço, cargo, salário. Beleza. Funcionário, então, é minha outra tabela. Até aqui, sossegado? Vamos fazer agora esse contratar aqui, ó. O contratar, ele tem relacionamento de 1 para N, não é? Legal. Relacionamento de 1 para N. Qual é a regra quando a gente tem um relacionamento de 1 para N? A entidade associativa vira ou não tabela? Por padrão, não. Por padrão, a chave do lado 1 vai para o lado N. Só que a gente não tem aqui, ó, atributo nela. Se ela tem atributo, eu não tenho muito como escapar. Se eu simplesmente jogar a chave do código do departamento pro funcionário, o que acontece? Eu perco a referência da data da contratação e a quantidade de dias. Então, para esses casos de 1 para N que contém realmente atributos, eu vou precisar transformar ela em tabela, não tem muito jeito. Tá? Então, contrato ou contratar. E aí eu vou ter o quê? As chaves que fazem a ligação das duas minhas entidades fundamentais. Num débito, eu vou ter o CPF mais os próprios atributos. Data da contratação e quantidade de dias. Data, contrate e num dias. Quantidade, né? QTD dias. Bom, o num débito e o CPF já eram o quê? Já eram chaves. Passou a ser chave também, então, para minha tabela contratar. Agora, vamos analisar. Somente o número do departamento e o CPF são suficientes para formar a minha chave? São. Até aqui sim. Agora, vamos questionar mais algumas coisas aqui. O funcionário, certo? Ele pode estar trabalhando no departamento de engenharia. Ele pode sair, não pode? Ele vai lá, pediu as contas dele ou terminou o contrato dele. Daqui a algum tempo, ele pode retornar a trabalhar para vocês? Se puder, e é comum isso acontecer, tá? Só isso daqui não é suficiente para formar a chave. Vocês concordam? Sim. Se então não são suficientes, a gente vai colocar aqui a data da contratação, também fazendo parte da chave. Agora, com datas de contratações diferentes, aí sim, eu posso ter o mesmo funcionário trabalhando no mesmo departamento. Tudo bem aí? Legal. Esse número de departamento, ele veio da onde? Da tabela departamento. Então, a gente vai colocar uma observação aqui, ó. Num débito, refere-se a departamento, ponto num débito. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou diminuir a letra e aumentar o zoom.
Por que que a gente está fazendo isso? Justamente para a gente saber quais são os relacionamentos depois, na hora de a gente montar a nossa tabela realmente no banco de dados. Tá? Isso daqui, pessoal, não tem nada, não tem documentação, não tem nada que fale disso. Tá? É mais uma forma de, quando a gente estiver montando, saber da onde estão sendo relacionados esses dados aí. Tudo bem? Agora, esse CPF aqui, ó, ele é da onde? É da tabela funcionário do campo CPF. Beleza? Isso daqui são chaves estrangeiras. Tá? No caso aqui, ó, da tabela contratar, a chave primária é o conjunto dos 3 campos, uma única chave primária. Sendo que, num débito e o CPF, são chaves estrangeiras. Ou seja, esses 2 campos fazem parte da chave primária e são chaves estrangeiras ao mesmo tempo. Tá? Então, isso pode acontecer. E é comum. Tudo bem? Lembram-se do que é chave estrangeira? É uma chave justamente que vai fazer o quê? Relação de uma entidade para outra. Nesse nosso caso agora, como já transformamos em tabela, vai se fazer a relação de uma tabela para outra. Se não existir o CPF aqui, cadastrado já no funcionário, ela não vai poder existir aqui, ó, no contratar. Ok? Legal. Então, esse contratar aqui, ó, resolvemos. Quantidade de dias, QTD2. Vamos fazer esse cara aqui, ó. Engenheiro. Engenheiro. O que a gente tem que fazer isso quando a gente tem uma generalização e especificação? Vocês lembram disso? Lá no nosso MER. A chave da minha entidade mais genérica vai para a entidade mais específica. Não é isso? Legal. Então, ó, vamos colocar aqui. Engenheiro. A chave da entidade mais genérica, CPF. CPF. Foi para a entidade mais específica, engenheiro. Depois, o CREA e especialidade. O CREA e especialidade. Legal. O CPF já era o quê? Chave, não era? Continua chave. Tudo bem? Aqui é que entra aquela pergunta agora, tá? Um engenheiro, ele pode ter o quê? Mais de uma especialidade? Pode. O CREA é o mesmo para especialidades diferentes? Não sei. Se for o mesmo CREA para especialidades diferentes, a gente precisaria até colocar aqui especialidade como entidade, o quê? Como atributo multivalorado. Provavelmente isso daqui teria que se transformar em uma outra tabela. No nosso caso, a gente não tem isso no nosso exercício. Para a gente estar considerando que o engenheiro tem uma única especialidade, então a gente vai deixar desse jeito. Mas poderia acontecer, correto? No mundo real, é muito provável que isso iria acontecer. Tá? Nesse caso aqui, ó, entre funcionário e entre engenheiro, que tipo de cardinalidade eu tenho? Um funcionário, ele pode ser o quê? Quantos engenheiros? Um engenheiro só. É cardinalidade de 1 para 1 aqui. Tá? Agora aqui, fica mais fácil a gente desenhar primeiro projetos, em vez do gerenciar. Então, projeto. Nós temos o quê? Código do projeto. Título, descrição. Localização. Prazo e custo. E o custo. Código do projeto é minha chave. Então, tá aqui, ó. Ah, aliás, na especialização a gente tem que colocar aqui, ó, essa observação também, né? OBS
O CPF está referenciado para qual tabela? Funcionário.cpf. Ele vai herdar. Exatamente, uma boa observação. Lembram-se que um funcionário, um engenheiro precisa necessariamente ser um funcionário, não precisa? Então aqui, ó, o CPF que eu tenho aqui na minha tabela funcionários vai ser exatamente igual ao CPF que vai estar na minha tabela engenheiro. Então tudo que você tem lá na tabela funcionário, eu consigo resgatar esses dados se eu tiver que consultar um engenheiro. Qual o nome do engenheiro, por exemplo? Tá? Ele herda no sentido do quê? De a gente poder relacionar esses dados. Tá? Mas não que esses dados vão ser exatamente copiados. Ele não é uma orientação objeto igual à linguagem de programação. Tá? É no sentido de a gente conseguir relacionar. Tá ok? Legal. Então agora a gente tem o projeto. Tá feito aqui. Entre engenheiro e projeto, a gente tem um relacionamento de 1 para N. Correto? Ou N para 1. Quando eu tenho relacionamento de 1 para N ou N para 1 e não tenho nenhum atributo no meu relacionamento, vira tabela, gerenciar? Não, não vira tabela. A chave do lado 1 vai para o lado N. Quem é a chave do lado 1? O CPF do engenheiro. Vai para o lado N, que é o do projeto aqui, ó. Então, o CPF vai vir aqui, vírgula CPF. Correto? Chave do lado 1, CPF aqui, ó, lado 1, vai para o lado N. É copiado para o lado N aqui, ó. Copiado para cá. Ok? Ó. Copia para cá a chave desse cara, que no caso é CPF. Tá bonito? Beleza. Então resolvemos esse problema, né? O CPF, pessoal, não vai fazer chave da parte da chave primária aqui. Ele só é copiado mesmo, é uma chave estrangeira. Então, CPF, observação, vai estar se referenciando a funcionário. Ó, aqui não é funcionário, aqui vai ser engenheiro, correto? Ó, engenheiro.cpf. Ah, mas no meu MER não tem o CPF. Tudo bem, na tabela você tem, ó, você acabou de colocar esse cara. Ele herdou, correto? Ele herdou não, né? Foi por passagem. Beleza? Então resolvemos esse problema aqui, ó, do gerenciar. Agora cliente. Cliente. Nós temos o que? O código do cliente, código, nome, endereço e fones. Bom, o código do cliente a gente sabe que já é chave. Sublinhado. Né? Fones, ele é multivalorado. O que acontece com atributos multivalorados? Cria-se uma outra tabela, chamado fone, ou fone cliente, melhor dizendo, né? Fone cliente, eu vou colocar aqui. O que vai conter nesse fone cliente? O código do cliente, que é a própria chave da própria entidade, mais o próprio atributo, fone. Por si, como ele é multivalorado, ele vai ser o quê? Parte da minha chave. Correto? Então, o fone cliente vai ser uma tabela única aqui. Finalmente, observação, código cliente da tabela fone é referenciado a cliente.codecli. Beleza? E tá faltando só isso daqui, ó, o solicitar. O solicitar é o relacionamento de 1 para N ou N para 1, não é isso? Se eu tenho um relacionamento de 1 para N ou N para 1,
Vira tabela a minha entidade associativa? Não. A chave do lado 1 vai para o lado N. Quem é o lado 1 aqui? Code CLI, ó. Olha o lado 1 aqui, ó. Vai para o lado N do projeto. Correto? Code CLI vai ser o quê? Copiada para projeto. Vírgula, code CLI. Beleza. Mais uma observação aqui. Code CLI é referenciado pela tabela cliente.code.cli. Vai ficar dessa maneira aqui, então. Tem mais alguma coisa no nosso modelo? Fizemos as cardinalidades, verificamos os atributos, verificamos as chaves, todos estão condizendo. Legal. Só isso é o exercício. Numérico? Beleza. Deixa eu tentar dar um zoom aqui de 120%. Não sei, agora vocês conseguem ver. Vou tentar dar uma ajeitadinha aqui, mas é um pouco difícil, hein? Não vai caber tudo não, mas vamos lá. Tá mais ou menos isso daí, tá, pessoal? Consegue enxergar? Tudo bem aí? Beleza? Tranquilos fazer o MER? Tranquilos fazer o MR? É um exercício só, tá, pessoal? Isso daí. Infelizmente é grandinho. O que dá mais trabalho é interpretar. Vocês interpretando certo e sabendo utilizar os símbolos, é óbvio, vocês vão saber realmente fazer, tá? Se não conseguiu interpretar, pessoal, leiam, tá? Interpretem primeiro para depois realmente vocês forem fazer. Não adianta sair fazendo sem interpretação, infelizmente vocês não conseguem fazer. Beleza aí? Sim?